Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso grande bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. Eu sempre na abertura falo um pouco sobre quem são os nossos públicos e qual é a nossa ideia geral aqui na Carolina. E que é falar com jovens que estão escolhendo a sua carreira naquele momento que eu acho muito cedo de escolher uma carreira, que é 17, 18 anos. Então trago muitos professores. Semana passada eu trouxe muito o meu perfil de profissional, né? O profissional 50 a mais, que está ali naquele momento, às vezes, de ou parar ou redirecionar sua carreira. Mas tem um profissional de meio de carreira, que é o seu caso, Ana Carolina, eu vou te apresentar, que é aquele profissional que construiu uma carreira legal, só que ele chega em um momento da vida e ele fala, cara, não é isso, não é só dinheiro, eu quero outro caminho. E você está muito nesse momento, né? Então, eu vou apresentar aqui a Ana Carolina, ela vai falar sobre isso, sobre gestão de pessoas, sobre essa transição da carreira, mas também sobre um assunto que para mim é muito importante, porque eu atuo nessa área, que é a organização da empresa, é a sucessão empresarial, é a cultura empresarial. Inclusive, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que só para falar de cultura empresarial, a Daniela. E então, primeiro, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que, para a gente chegar onde você está hoje, você começasse lá do início, né? Quem é essa pessoa que foi construindo essa carreira? Tá joia. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Calista. Posso chamar de Calista? Pode, qualquer É. coisa que você Me quiser. chama de Carol também. Carol, tudo bem. Isso, todo mundo me conhece como Carol. E prazer, né, estar aqui com todos. Muita satisfação mesmo. Tá. Podcast é uma paixão minha, eu sou muito entusiasta. Eu tenho ficado apaixonado por isso. Eu tinha Eu umas certas restrições, mas eu depois... ouço bastante. Acho que no meu Spotify hoje é Sim. mais podcast do que música. Mas, enfim, bom, vou começar contando um pouquinho da minha história, né? Minha história profissional começou lá em 1998, quando eu passei no vestibular, no curso de psicologia na Unesp. E era a sua primeira escolha? Já que nós falamos de escolha, era o que você sonhava? Olha, eu falo que assim, eu sempre gostei muito de pessoas, de conversar com pessoas. Eu sempre tive muita facilidade com isso desde criança, Sim. né? E eu sempre fui muito curiosa sobre isso. Eu era a menina dos porquê, né? Sim, sim. Dos porquês. Então, é tudo porquê. E aí eu acho que eu queria entender um pouco mais sobre pessoas, já que era um foco muito grande meu, né? Uhum. Mas confesso para você que assim, né? A escolha do curso com 18 anos. Não está pronto. Não, era algo muito escuro ainda, né? Sim. Muito vago ainda, né? Eu não sabia muito bem realmente o que eu queria fazer. Naquele momento eu sabia o que eu queria fazer profissionalmente. Mas eu escolhi o curso muito mais por uma intenção pessoal, né? E eu acho que nesse sentido foi uma boa escolha. Porque Né? eu sempre discuto isso aqui, né, principalmente com os professores, assim, quantas pessoas já vieram aqui, Carol, que começaram por uma carreira, fizeram um curso e foram para outro caminho. Né? A psicologia, depois nós vamos falar sobre isso, tem muito psicólogo no RH. Né? E ele acaba tendo que ir por umas outras trilhas que não da psicologia. Mas o curso não te prepara para o RH. Exatamente. Isso Não te prepara para o RH, né? Principalmente na faculdade que eu fiz, a Unesp, é um curso muito voltado para a clínica e também para te preparar para a vida acadêmica. Sim, né? Eles estimulam muito a gente, né, a seguir a carreira acadêmica, Sim, né? sim. Como qualquer faculdade, principalmente Públicas, né? em geral. Exatamente. RH muito pouco, né? Eu falo que assim também, acho que naquele momento, sair de casa com 18 anos, por isso que eu falo que minha história profissional começou ali, porque sair de casa com 18 anos, numa cidade longe, né? Você tem que se virar, você tem Não, eu falo que eu recomendo muito, Sim. sabe? Eu Para também qualquer falo isso mais, jovem, eu recomendo muito, porque você começa a aprender a criar senso de responsabilidade e começa a saber o que é a vida adulta mesmo, Sim, né? Muito cedo, né? Eu falo isso que eu converso muito com meu filho, ele está com 17 anos essa semana, 17. E assim, sair de casa, principalmente uma outra cidade, e quanto mais longe melhor, porque é uma cultura diferente. Você tem que aprender a conviver com essas diferenças. Resolver problema. Fazer novas conexões, né? Para poder te ajudar a resolver esses problemas, né?
Então eu recomendo muito, sabe? Então para mim foi assim uma escola da vida, né? Sair de casa, os primeiros anos não são fáceis, né? Acho que é importante a gente trazer aqui Sim. transparência, né? O primeiro que tá fora de casa, né? É desafiador, né? Tá longe das O pessoas. jovem fica com essa ilusão, às vezes, nossa, eu vou sair de casa, vai ser super legal, só que ele não lembra que ele tem que arrumar a casa, que ele tem que Exatamente, fazer cuidar de compra. finanças, fazer compra, né, consertar um chuveiro que quebrou, né, ou arrumar alguém para consertar para você. Né, vi uma época que eu não tinha ainda celular, então não dava para você fazer conexão fácil com a sua família, né? Então a solidão bate, né? O domingo é cruel. Nossa, E o primeiro ano, até o segundo ano, assim, eu confesso que eu pensei até em desistir, sabe, né? Queria voltar para casa. E a faculdade, nos primeiros anos, ela é muito teórica, né? Então ela não te encanta, né? Isso é uma coisa eu que acho que é uma coisa que deveriam repensar, sabe? Eu já comentei isso aqui várias vezes com professores universitários. Hoje a educação superior sofre uma evasão muito grande, mesmo nas escolas públicas. Semana passada eu entrevistei o professor Alberto Matias aqui, que fundou a FÉ, e ele falou, ele estava dando esse número que eu nem tinha, ele falou, olha, na pública você encerra o curso com 50% das pessoas que entram. Na particular, encerra com 20, 30. Mas muito é isso que você acabou de falar. Os 2 primeiros anos você fala, o que eu estou fazendo aqui? Exato, não te encanta, né? Muita teoria, muita matéria, né? E um jovem ali, né? Sim. Então, assim, tem que ter persistência, sabe? Então, acho que a palavra persistência começou ali, né? E aí depois você começa a ter contato com a prática, com a clínica, com os estágios. E eu, como falei, sou muito curiosa, eu me aventuro em tudo quanto é estágio, né, de diferentes tipos, sabe? Desde estágio na área hospitalar, até estágio em escola, isso é importante, né? Estágio penitenciária, sabe? Sim. Então, assim, eu quis experimentar muito. Sempre fui uma pessoa que gosta muito de experimentar. Esse momento da faculdade, eu sempre falo isso aqui também com professores universitários, você precisa fazer isso, testar as coisas, porque é o momento de testar e der errado, você fala, não é nada disso que eu quero. Exato. Por exemplo, eu fui para hospitalar e eu sempre gostei, né, de ver série, né, sim, aquelas séries de médica, tal, mas eu falei assim, eu não quero ver todo esse sofrimento na minha vida todo dia, sabe? Então, só estando lá para você saber o que você quer fazer ou não, né? E a psicologia tem esse lado pesado, né? Quando você vai para, principalmente o hospital, você falou do carcerário, tem o sofrimento humano, né? Basicamente, né? Até na educação, né? Que eu estagiei em escola de criança, né? De escola infantil e pública e de periferia, né? Porque é onde os estagiários das faculdades atuam, né? Para ajudar aquela comunidade ali, né? Então a clínica da psicologia também é voltada para a comunidade. Então tem muito esse apelo de responsabilidade social, né? De contribuição social. Você sabe que, só pegar uma coisa nisso que você falou, o meu filho faz parte, até entrevistei a professora e a menina que criou esse projeto, ele faz parte de um projeto que chama Estudantes que Ensinam. Eles estão no ensino médio ainda, e eles vão para escolas públicas para ajudar os professores, ajudar os alunos que têm dificuldade, tal coisa. E desde o primeiro dia que ele foi, ele e a namorada vão, o grande aprendizado que ele está tendo é social. É de entender assim, cara, existe uma realidade. Eles vivem numa bolha, né? Uhum. E aí eles quando você sai da bolha, né? Eles falam, gente, é outro mundo. Essa percepção social que você deve ter tido, né? E na faculdade, eu vou ser sincera, eu acho que eu aprendi ali, né, a olhar para o outro, assim, para o outro diferente, o outro que não tem as mesmas oportunidades que eu, porque eu estava ali numa situação extremamente privilegiada, né? Por mais que a minha família, com condições bem limitadas, né, conseguia me manter numa cidade fora, sem, né, eu não tem luxo, mas tem a passar nenhuma necessidade. Então, quando você vai para uma escola de periferia, criança, eu lembro de um dia que eu cheguei para fazer a minha atividade lá e assim faz muito frio, né, no inverno, e eu tava fazendo tipo assim uns 5 graus, sabe? E eu tava toda encapotada, né, cheia de roupa. Assim, eu cheguei para fazer a atividade com a criança, ela tava com uma camisetinha de manga curta, né?
e tremendo de frio, sabe? E naquele momento eu falei assim, não tem atividade Não. pedagógica aqui, é acolhimento, Sim, sabe? Porque ele está com uma necessidade básica que não está sendo suprida, às que é vezes frio, né? eles trazem isso, às vezes a criança vai para a escola para comer. Exato, Né? exato. Então, te traz muito esse É. olhar, sabe, né, de muitas diferenças. Ali eu comecei também a gente não se falava ainda de diversidade, Sim, sim. né, dessa coisa da gente olhar, mas assim, acho que ali começou a me... Esse é um tema que gera muitas discussões, muitas polêmicas, né? Mas eu falo, só quem conhece essas realidades é que dá o devido valor a isso. Né? Exatamente. E como é que Bom, essa aluna aí de psicologia cai no RH? pois é, né? Aí termino o curso de psicologia e falo, o que eu vou fazer, né? Vou montar uma clínica e tal, mas eu queria 5 anos de faculdade na Unesp é período integral. Sim. Então eu não conseguia trabalhar, né? Eu não conseguia ganhar Fez dinheiro. os estágios, né? Os estágios praticamente não remunerados. E eu saí da faculdade com a ânsia de querer ganhar dinheiro, né? Eu queria minha A gente independência. sai da faculdade, principalmente quem faz assim como você, integral, parece que jogaram você no mercado assim e fala, agora se vira aí. Exato. E aí apareceu o RH como uma oportunidade de começar, né? Recrutamento e seleção, aquela coisa, né? Consultorias que contratam psicólogos, né, para fazer aquela. Então, recém-formada tal, e aceitei. Falei, pelo menos vou ter um dinheirinho. Não ainda abandonando, né, outros objetivos, mas topei o desafio. E ali eu comecei a perceber que é ali que eu tinha me encontrado, sabe? Eu sempre gostei muito desse universo corporativo, né, eu me via trabalhando, sabe, em empresa, né? Acho que no meu, sei lá, no meu imaginário, assim, né, como profissional, me via. E aí, ali eu comecei a minha carreira. É interessante isso da Eu psicologia. falo que o RH me escolheu. Não, é engraçado Mas eu isso, me porque o apaixonei. RH é uma área muito plural, né? Porque você tem o advogado por causa da questão legal, você tem o contador por causa das questões tributárias e pagamento, folha de pagamento e tudo mais. Você tem a pessoa de educação, porque tem o treinamento e Sim, desenvolvimento, e você tem muito a presença do psicólogo. exato. E aí é engraçado isso, é muito interessante o que você fala, porque eu já ouvi isso de outras pessoas. Apesar de ser hoje uma das principais, teve uma pessoa que veio aqui, a Lorraine, que ela trouxe alguns dados sobre o mercado. Hoje é a principal área de atuação do psicólogo, É o é o RH. RH, e as escolas continuam não ensinando isso. Exato, né? As escolas particulares começaram A olhar, a né? olhar um pouco mais, né? Eu tenho visto algumas grades curriculares de pessoas que estão vindo, assim, porque aí durante a carreira, claro, né? Muitas pessoas que fizeram curso de psicologia, Sim, contratei e tudo mais, então eu perguntava muito, né? Minha curiosidade, como é que é o curso? O que você tem de matéria e tal? Aí comecei a perceber que já ia bem diferente sim. do que eu Porque é uma tive. realidade para o mercado de trabalho. Né? Sim, Tem essa sim. atuação e ela é uma atuação cada vez mais importante. Né? Exato, mas assim, eu falo que o curso que eu tive, além de uma grande bagagem pessoal, né, de transformação pessoal, te dá muito essa habilidade de olhar para o outro e tentar entender o Sim. comportamento, né, de observar além daquilo que você está vendo, né? Sabe que isso existe uma crítica, eu trago muitos professores aqui também. Existe hoje um movimento nas redes sociais, assim, para que estudar? Isso é besteira, não vai te dar nada, o diploma não serve para nada. Mas você falou uma coisa que para mim talvez seja o grande ganho que a gente tem, não é o que você aprende, é a sua vivência. Exato. Você realmente, a faculdade, ela te transforma em um cidadão, em alguém Isso. que consegue enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo, que consegue correlacionar as Sim, coisas. sim. E isso vem muito mais, às vezes, da vivência que você tem na Do que faculdade. o próprio conteúdo, né, Exatamente. que você está ali aprendendo. Então, comecei aí minha carreira no recrutamento e seleção, e aí comecei numa consultoria, né, e depois fui trabalhar na Ouro Fino. Sim. Na Ouro Fino, acho que foi minha escola, né, no início de carreira, eu entrei ali como assistente e tal, e vi um crescimento enorme da empresa, né. E aí vai indo para um lado, para o outro, vai.
Eu fiquei basicamente no recrutamento e seleção Sim, lá, legal. mas eu participei de muitos projetos de expansão da empresa, de crescimento, de profissionalização. Para você ter uma ideia, eu entrei na Eurofino, tinha 190 funcionários, eu saí, tinha 900. Hoje ela já está com 1.200, 1.500. Então, assim, eu participei de um grande crescimento da empresa e, com isso, claro, o crescimento meu também como profissional, né? E ali começa a minha trajetória em empresa familiar, né? Lidar com essa cultura de dono, né? Com a presença do fundador dentro da empresa. E ali eu começo também, assim, a ter muita gratidão por ter trabalhado com esses empresários, né? Esses empreendedores que são visionários, né? E eu tinha contato direto, assim, com eles. Então, para mim, era uma satisfação muito grande poder ouvi-los, poder vê-los, né, atuar, e isso me transformava, sabe? Esse me transformou. Eu acho que é o ponto central da nossa conversa. Eu queria antes voltar num ponto aqui, mas depois ir por ele, que é assim, eu tive uma trajetória de primeiro ir para grandes empresas e depois sair, ir para a educação, ir para a consultoria e aí ir para a empresa pequena, familiar. Pequena não, né? São grandes empresas. Sim. Mas que começaram pequenas. Mas que começaram, todas, né? E que ainda, em muitos aspectos, tem uma cabeça de empresa pequena. Sim, né? sim. Mas antes de entrar nesse ponto, que é o nosso ponto central, eu queria comentar uma coisa com você. Eu não sou um profissional de RH, mas em determinado momento da minha carreira, eu tinha uma equipe muito grande e eu fui fazer um curso, um MBA de RH, porque eu falei, gente, agora tem que entender de gente. Uhum. E no MBA lá, eu me apaixonei pela área de recrutamento e seleção, porque eu falei, cara, se você recruta e seleciona bem, todo o resto fica mais fácil. É a porta de entrada. Porque se eu contrato uma pessoa que tem a ver com a cultura da empresa, uma pessoa que tem as capacidades ali de aprendizado, outra coisa, o treinamento vai ficar mais fácil, a motivação vai ficar mais fácil, todo o resto. Colocar a pessoa certa no lugar certo também, né? E às vezes eu vejo, aí eu queria a sua percepção sobre isso até, e aí depois você vai contar sobre essa sua transição agora, eu vejo que às vezes existe na empresa uma pressa na seleção, no recrutamento, na seleção, escolhe logo alguém, nós estamos com um buraco aqui, precisa colocar uma pessoa, que às vezes leva a escolhas precipitadas, principalmente no mercado como nós estamos hoje, que falta profissional, né? E isso traz um prejuízo para todo o processo para frente. Um prejuízo, tempo, né? Prejuízo financeiro, tempo, gasto, né? Enfim, isso já é hoje calculado, né? A má contratação. E eu falo que assim, a área de recrutamento e seleção, né, que é a porta de entrada, né? Mas hoje a gente fala de jornada do colaborador, né? Então, naquela época, existiam poucas técnicas, a gente aplicava alguns testes psicológicos, por isso que contratava muita psicóloga, né? Porque era quem podia aplicar teste psicológico, né? E não tinha muitas essas ferramentas hoje que tem tantas por aí, de dedicar-se mapeamento de perfil e tal. Então, era um dos caminhos, né? Para a gente tentar minimamente trazer o profissional certo para o lugar certo, entender quais eram as ambições daquela pessoa, comportamento, tentar prever, né? Ter um mínimo de garantia de perenidade. Mas eu acho que começa até antes, sabe? Ou seja, como que a empresa é vista lá fora, né? A atração, exatamente, né? Que é o tal do employer branding, exatamente. E depois, então assim, aquele acolhimento lá né, no processo seletivo já começa a jornada ali, né? Que é como a pessoa vai começar a perceber, né? Como que aquela empresa atua. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou desses aplicativos, esses sistemas, essas inteligências artificiais hoje que estão sendo usados. É lógico, como todo o uso da tecnologia, ele tem sempre pontos positivos e sempre pontos de questionamento que a gente precisa fazer para entender, né, por que caminho isso vai. E eu tenho uma percepção, posso estar muito enganado, que assim, quando eu estou aqui sendo entrevistado por um psicólogo ou por um profissional de recrutamento, talvez o meu perfil não seja o ideal ali, não tenho todos os pontos possíveis, imagináveis que a empresa. Mas ali na conversa, ali na aplicação dos testes, esse psicólogo vai falar, cara, olha, essa pessoa tem aqui uma partezinha do perfil aqui, mas ela tem outras características aqui que vale a pena e vamos seguir com essa pessoa. Potencial. Potencial. Né? Isso.
E eu vejo que esses processos seletivos, eles são, assim, filtros, né? Então, eu já trouxe uma pessoa aqui, várias pessoas, na verdade, para falar da questão do etarismo. Vaga até 45 anos. Aí a pessoa tem 46 Fica fora. E é um filtro burro no meu ponto de vista, porque às vezes a pessoa tem 46 ou tem 25, mas ela está mais, né? E esses filtros às vezes são muito radicais, né? Tem a história de formação, de tudo isso, que às vezes não faz sentido nenhum, né? Uhum. Não estou dizendo que a ferramenta seja toda ruim, muito pelo contrário, em processos seletivos ela faz uma parte fundamental, que é tirar aquele bolo de currículo que você tinha que passar por eles. Mas aí eu queria a sua opinião sobre isso. O que você vê, né, nesse uso, e que não tem como voltar atrás, né? Já está aí, né, posto. É bem polêmica, né, essa questão. Antigamente, a gente também excluía muitas pessoas por falta de capacidade de você olhar todos os currículos, né? Então, você pega uma empresa que estava em plena expansão, que nem a Unifin, a gente recebia uma quantidade de currículos tudo impresso, né? Ou por e-mail e tal. E era humanamente impossível você olhar todos. Então, virava até uma loteria, né? Se você o currículo caísse por isso que a gente na época assim era muito indicação, né? Até hoje mas assim na época as pessoas elas faziam questão de falar com alguém da empresa tal para chegar até o RH e o currículo dela ser olhado, né? Era uma forma de tirar o currículo da pilha, né? Exato. Então assim, de uma certa forma sempre houve algum tipo de exclusão, né? Naquela época era mais loteria, né? Apesar porque não dava para olhar realmente todas. Com o advento, né, da tecnologia, eu acho que teve um pouco mais de, como fala, não é padronização, né, mas assim, de uma ciência por trás daquilo. De oportunidades para todo mundo, né, de ampliar oportunidades para todo mundo. E aí, você falou, né, os filtros. Mas quem faz os filtros não é a plataforma. Sim, é a pessoa que está ali atrás que parametrizou, né? Então, a plataforma, ela te dá opções para você filtrar de todas as maneiras que você quiser. Quem escolhe a forma que você vai filtrar continua sendo humano. Então, é por isso que é importante o treinamento nas pessoas, para tirar os vieses, né, de preconceitos ou qualquer tipo de viés, né? Não, porque aí entra num outro ponto que eu acho que é mais polêmico ainda, não precisamos ficar nele, mas para mim ele é bastante polêmico, que é o seguinte: o processo seletivo, ele inerentemente ele é preconceituoso, né? Porque assim você já parte não só do viés do próprio entrevistador ou do recrutador, mas da própria empresa. Assim, você parte de alguns princípios. Uma mulher casada é mais propensa a faltar do que um homem casado. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas existe esse preconceito. Uma pessoa acima de 45 anos não está preparada para aprender coisas novas. É um preconceito. A pessoa que veio da escola pública é melhor do que a pessoa que veio da escola... É um preconceito. E aí eu estou falando dos menos cruéis, mas tem todos os outros mais cruéis, sobre gênero, raça, né? Tudo. Eu falo que, olha, é absurdo isso que eu vou te falar, mas eu já ouvi isso, inclusive, de uma diretora de RH. Um dos maiores preconceitos que eu já vi alguém falar, e é real, é obesidade. Eu já ouvi de uma diretora de RH assim: a gente não contrata pessoas obesas porque elas custam mais caro no plano de saúde. Eu já ouvi que elas são mais lentas. Né? E esses preconceitos existem e eles são inerentes ao processo seletivo. Todo tipo de viés está dentro de nós, né? O que a gente precisa trabalhar primeiro, ter consciência que nós temos esse olhar enviesado pela nossa criação, pela nossa educação, pelos contextos que a gente viveu, né? E tentar, ali naquele momento, por isso que a psicologia é muito legal nesse sentido, porque no curso, pelo menos no que eu fiz, ele te tira, sabe? Ele te zera ali nessa parte desse olhar, né? Para você não olhar o olho, ali você é um instrumento, você não é, né? Eu não posso ser a Carol que está escolhendo, eu sou um instrumento da empresa que estou ajudando a empresa a escolher a melhor pessoa. E para escolher a melhor pessoa, eu preciso usar técnicas, ferramentas, tentar eliminar qualquer tipo de viés, né?
Então, eu acho que assim, vale muito o treinamento, né, das pessoas Isso aqui é e a importante, né? consciência. Olha, eu tenho viés, vamos tentar Sim, eliminar isso nesse momento, com né? toda certeza. E não tem jeito, não tem como, porque assim, eu comentei a história do meu filho, né, com a namorada fazendo esse processo. A gente vive em bolhas. Por mais que a gente ache que não, o fato de nós estarmos aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade rica, Uhum. né? Uma cidade que tem uma riqueza, às vezes até exagerada em alguns pontos, mas nós estamos no interior de São Paulo, tá? Já nos faz parte de uma bolha Sim. completamente. Nós não somos Brasil, Não, né? não, nós somos um percentual muito É, pequeno do que é a realidade mesmo sim, do Brasil, né? E é por isso que é importante muito assim. Eu me esforço muito para ouvir podcasts, ler sobre, sabe, uhum, para ampliar essa minha visão, né? Para sim, sair da minha perfeito, bolha, entender outros pontos de vista, sim, sabe, olhares de pessoas que tiveram uma trajetória completamente diferente da minha para poder me ajudar, né, sim, a eliminar perfeito. esse viés. Mas aí, vou falando um pouquinho também de cultura, né? Hoje a gente, além de tentar encontrar a melhor pessoa, a gente também tem que encontrar aquela pessoa que vai se adequar àquela cultura, né? E aí, quando a gente fala de culturas organizacionais tradicionais, conservadoras, E aí a gente entra no nosso assunto, né, que é o assunto das é, empresas familiares. é Geralmente tem muito isso, né? tem. Eles querem, né, a gente e aí, assim, hoje o meu desafio maior é trazer a diversidade, né, dentro das organizações, principalmente organizações familiares, no sentido de trazer pessoas diferentes, Sim. né? Não estou falando aqui de nichos de Sim, a gente confunde o termo diversidade com é, diversidade racial, com diversidade, que isso, é não. muito, é É, uma das, e uma das, exato. Mas diversidade de pensamento mesmo, por quê? Porque isso traz muito potencial sim, para a empresa ser sustentável, né? sim, A sustentabilidade da empresa. Porque você trazer pessoas que são extremamente, vamos dizer assim, parecidas. cópias, né, daquilo que você tem, não vai agregar tanto, né? Mas isso eu E a gente percebo que, começa a ter, desculpa, né? Só para terminar esse pensamento, sim, a gente começa a ter um olhar muito mais voltado na escolha das pessoas para o potencial sim, e muito menos do que ela sabe fazer, né? Porque o que ela sabe fazer tem que ser um básico, mas o resto tá ali naquilo que, na trajetória de vida dela, sim, naquilo sim, que ela está disposta a fazer, as ambições que ela tem, que a empresa pode ajudar ela a sim, alcançar. Isso faz muito mais diferença dentro do contexto organizacional do que uma pessoa sim, tecnicamente. E a gente está falando em tecnologia que vai suprir muito dessas partes operacionais ou técnicas, né? Então a gente volta o olhar muito mais para o humano, muito mais para o o comportamento, comportamento, para os soft skills, e a gente sim, agora fala de hard skills, né? Que são as competências humanas sim. mesmo, né? Eu, Que eu nos tenho, diferenciam. eu sempre falo isso com os alunos, né, da graduação, eu falo assim, olha, o que você vai aprender aqui nas disciplinas, daqui a 2, 3 anos não vai mais nada. Já foi ultrapassado, já lançou uma tecnologia nova, já esqueceu Exato, outra coisa. exato. E eu acho que isso é um grande problema da educação superior brasileira, a gente não ensina as soft skills, não ensina trabalhar em público, trabalhar em equipe, falar em público, negociar, se relacionar com as pessoas, que é o que vai fazer. Por isso que Ter hoje ter empatia. empatia, por isso que hoje essa história do fit cultural faz tanto sentido. Só que aí Sim, eu vou pegar naquilo que eu ia falar. Eu vejo que, principalmente quando falamos de empresas familiares, e vamos deixar claro que empresa familiar não é empresa pequena, né, é empresa empresas de gigante, culturas também. cultura familiar, ela tem uma tendência a querer buscar pessoas parecidas, que se encaixam naquela ideia que eles criam da família. Né? Isso. Então, falando um pouquinho, né, do que eu conheço sobre cultura familiar. Só terminando um pouquinho da minha história, né? Depois eu passei por várias outras empresas, né, de vários tamanhos, né? Mas todas elas com essa característica né, então trabalhei com outros empreendedores, né? Sim. Trabalhei no grupo SEB, diretamente com o Você vê, o Chain, SEB é gigante, mas gigantesco, ainda mas é. ainda carrega muita tradição, né? Muita
daquela cultura, né, dos fundadores, né? É, e recentemente trabalhei na Premix, né, que é onde eu encerrei meu ciclo aí, né, recentemente. Também é uma empresa que já está na segunda geração da família, né, mas também carrega toda essa tradição, né, da cultura familiar. E aí, eu falo que assim, a cultura, né, organizacional que tem esse contexto, né, de familiar, ela tem muita riqueza, né, e ela tem muitos pontos positivos que manter a tradição, manter algumas aquela coisa do acolhimento com o colaborador, o contato próximo com o funcionário, saber o nome das pessoas, isso você só vê em empresa familiar, né? Nossa, eu tenho diversas histórias para contar de ações, atitudes que os donos tiveram com determinado colaborador em uma situação que só numa empresa familiar. Só numa empresa familiar que você veria isso, né? E a riqueza de você ter esse contato direto com o cliente, né? Então, sim. Conhece o cliente pelo nome. Isso, exatamente. Então, isso eu acho que é muito, muito rico, né? Sim. Porém, o apego demais ao conservadorismo, o apego demais à tradição, ela pode também impactar, né, em você olhar para o futuro, né, e enxergar oportunidades que estão além daquela bolha, né, além daquele universo porque uma coisa que eu sempre vejo dos donos eles têm uma necessidade muito grande de controlar tudo e de manter aquilo do jeito que era quando começou, né? Mas talvez esse seja o grande problema. Mas a gente está falando de empresas que já têm 45, 50 anos, né? E, nossa, quanta coisa mudou, né, em todo esse tempo. Então, assim, eu acho que importantíssimo manter a tradição. Manter esse coração, né, que é a coisa do relação. Que é o que diferencia mesmo, né, esses ambientes. Mas, assim, esse olhar para o novo, esse olhar para a gente poder abrir, né, as portas para tudo que está realmente vindo, né, tanto da parte de tecnologia, quanto de comportamentos de pessoas, por exemplo, essa geração, né, essa geração nova, os jovens, eles são muito diferentes dos jovens da década de 90. E a gente tem que entender, eles são assim, como vamos lidar com isso? Não ficar reclamando. Exatamente, né? Então, eu não posso falar assim, não, então eu vou contratar só gente mais velha, que essas pessoas mais velhas se adaptam melhor à minha cultura, né? Mas, gente, uma hora essas pessoas vão embora, né? Elas vão se aposentar, né? E só vão sobrar os jovens. Então, quanto antes a gente se preparar, né, para ter culturas que transformar, né, a cultura, mantendo a tradição, mantendo toda essa riqueza da cultura familiar, mas olhando para o futuro, né, e transformando a cultura ali em alguns pontos que vão acolher melhor esses jovens, que vão atrair mais esses jovens, né? Sim. Então acho que isso eu acho que é um grande desafio. Sim. E eu acho que é onde eu tô hoje, né? Por essa transição. Exatamente, né? Que eu encerrei meu ciclo e estou aí querendo assim ajudar empresas a fazer isso, sabe? Não, e essa sua vivência é fundamental para empresas que estão passando por esse momento, porque você veio de grandes empresas, né, que estão nesse momento. E existe todo um universo, grande parte das empresas do Brasil são médias e pequenas, né? E essas empresas... É o que move a economia do país. Move a economia do país. E muitas vezes essas pequenas e médias empresas, elas ainda estão um ponto atrás disso que você falou, porque ela ainda eu vivo isso, o dono que não é só abraçar tudo, querer controlar tudo, mas que efetivamente ainda controla tudo. Tudo passa na caneta dele, né? Até a coisa mais insignificante passa por ele. E aí é interessante isso, porque eu sempre gosto de falar isso que você falou também. A empresa familiar ela tem uma riqueza muito grande, porque eu vivi o outro lado, que é a empresa grande. Qual que para mim é o grande problema da empresa, que eles chamam de profissionalizada? Eu não gosto desse termo, porque toda empresa é profissional, né? Sim. Mas vamos chamar isso da empresa que não tem mais o dono lá, né? Que virou uma empresa de executivos. Muito mais processual. Muito mais processual. O que eu vejo? A pessoa ela é colocada num cargo de gestão, de liderança, de direção,
mas ela não está com a cabeça dela ali, ela está com a cabeça no próximo passo. Então ela fala, bom, o cara que era o meu gestor aqui, ele virou diretor, então eu agora estou aqui, daqui a tal tempo, o que eu posso fazer para ou derrubar esse cara aqui, e ele não está se importando, e isso é muito perceptível nessas grandes empresas. Não estou me importando se daqui a 2, 3 anos as decisões que eu estou tomando agora vão prejudicar a empresa. Sim. Eu quero saber que daqui a 2, 3 anos eu já fui promovido, então se tiver problema, o problema é de quem veio. E a empresa familiar, ela tem esse compromisso com as coisas. Nada é feito, eu vou tomar uma decisão aqui que vai me prejudicar no futuro, porque o futuro sou eu, então, né? Eu tenho que estar lá. Então, existe um respeito na empresa familiar muito maior pelas decisões que são tomadas, porque elas têm consequências no futuro. Eu vejo que nas empresas grandes que são profissionalizadas neste sentido, processualizadas, essa palavra é melhor, não há um compromisso. Assim, se depois der problema, eu já estou longe. Entendeu? Esse é um grande problema para mim. Mas, por outro lado, isso que você falou é a grande verdade. Assim. É muito difícil para o cara que criou o negócio, e quanto menor era o negócio lá no início, que era ele com ele mesmo, é muito difícil para ele virar a chavinha. Você falou uma coisa há uns minutos atrás, que é o seguinte, ele conhece todo mundo pelo nome, só que tem uma hora que ele não conhece mais todo mundo pelo nome. Mas ele acha que conhece, ele acha que as pessoas são amigas dele. Eu já ouvi falar assim, não tem problema não, ninguém entra na justiça contra a gente, porque todo mundo é meu amigo. Eu falo, bicho, desculpa. Não. Era até 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje não é, você conhece todo mundo. Você sabe quantos funcionários você tem? Não. Ainda mais nos últimos tempos, com um alto nível de turnover das empresas, né? Isso é uma realidade de todas as empresas que estão vivendo realmente, porque eu acredito, Carlos, que assim, como eu tenho 21 anos de carreira, né? Eu passei por momentos diferentes. Há 20 anos mudou muita coisa. Muita coisa. É o que você falou, não tinha internet, não tinha... Não, exato. Era começo da internet, né? Mas o que mais eu vejo, que a gente está vivendo uma transição muito grande, que é realmente essa transição da cultura para atrair essas novas gerações que estão vindo e que estão recusando o mercado formal, né? Por quê? Porque com o advento também da internet, né, para todos, ficou muito mais fácil você, vamos dizer assim, se o seu propósito principal for ganhar dinheiro, né, você pode ganhar dinheiro de diversas formas que não seja o mercado formal, que não seja a CLT, né? Então, esses jovens, eles estão preferindo, às vezes optando, né, por outros meios para ganhar dinheiro, né? Claro, não estou falando daqueles que têm, né, uma ambição de carreira, realmente de construir carreira e tal. Mas se o objetivo for só simplesmente ganhar dinheiro, existem muitas oportunidades que há 10, 15 anos atrás não existiam. Você pode ser Uber, né? Você pode vender marmita na internet. Né? Eu acho que o grande problema dessas, e concordo plenamente com o que você está falando, mas eu tenho só um questionamento que eu sempre faço para as pessoas que me usam esse argumento, falando, eu não quero trabalhar porque... O problema que eu vejo é o longo prazo. Porque a nossa carreira, o que você falou, você tem 21 anos de carreira, eu tenho 35 anos de carreira, a nossa carreira é muito longa. E a gente vai passar muitos anos trabalhando. Aqui, nos empregos ditos formais, você tem uma trilha que pode não ser a melhor do mundo, mas de qualquer maneira existe. E nesses empregos da nova economia, vamos chamar assim, você tem um risco muito grande, né? Pode ser que amanhã não tenha nada disso. Né? É só esse questionamento que eu sempre faço, mas que faz todo sentido o que você falou. É isso mesmo, as pessoas estão preferindo... Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho alunos que são micro-influenciadores, têm 10 mil seguidores, mas ganha muito mais do que todo mundo na sala. Exato. Aquela piadinha que fala assim, né? Engenheiro Uber, né? E está cada vez mais aumentando isso, né? Por quê? Porque o mercado formal, né, ele precisa ainda passar por muito mais transformações, né? E acho que é esse o meu propósito hoje, de ajudar essas empresas a entender quais são os pontos da sua cultura que te fortalecem e fazem, né, você ser uma empresa atrativa e também de retenção, porque não adianta só atrair,
né? As pessoas estão entrando, mas não estão ficando, Sim. né? É o que você falou, o turnover é absurdo. Absurdo, né? Em todos os segmentos, isso eu estou falando assim, porque eu participo de muitos congressos, muitos eventos de RH, converso com muitas pessoas, e isso é bem, Sim. bem geral, né? Então, as pessoas não estão ficando, né? E por que elas não estão ficando? Porque elas não estão se conectando, né? Então, elas não estão se conectando com o quê? Quando a gente fala de cultura, é uma coisa tão, parece assim, nossa, o que é cultura, né? É uma das coisas mais Mas difíceis de explicar o que é cultura organizacional. é difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. Cultura aquilo que a gente vive ali no dia a dia. Não é o que está na parede, Sim. não é o que o dono quer que seja, né? É aquilo, é o cafezinho, sabe? Aquilo Sim. que acontece no cafezinho. Então, se as pessoas estão falando bem da empresa, isso é cultura. Se as pessoas estão falando mal da empresa, isso é cultura, né? Se as pessoas estão adoecendo, É cultura, exatamente. A gente está falando aí de né, também um advento aí de uma precisa ouvir uma legislação, sim, né, que é a atualização da NR. NR1, para poder as empresas pararem para olhar para isso e falar assim, peraí, eu também sou responsável por isso que eu estou causando nas Ainda não pessoas. caiu essa ficha, eu acho, para a maioria das Para a empresas. maioria, mas na hora que começar, né, tipo assim, esses afastamentos todos por saúde mental, começar a virar, né, recair em multas para empresas Uhum. que não estão cuidando dos colaboradores, né, ou que tem uma cultura tóxica, Sim. principalmente, né, então, assim, olhar para isso. Mas mais do que isso, é isso. Por que as pessoas não estão ficando? É porque elas não estão se conectando, né? Então, eu acho que é imprescindível. E aí eu volto a falar das empresas familiares que tentam manter uma tradição, um conservadorismo muito grande, e que não estão, né, olhando para isso, que esse futuro já está aí, né? Não é futuro, é hoje, né? É hoje, exatamente, Não, né? e você colocou uma coisa que eu acho muito interessante, que, assim, primeiro, aquela história da missão, visão, valores, para mim é uma grande besteira, porque, e eu dou aula de estratégia, mas é uma grande besteira porque só está na parede, principalmente os valores. Então, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eles falam que dão importância para as pessoas, mas olha como é que eles tratam a gente, né? E isso cria descredibiliza completamente a questão da cultura. A gente chama isso de entropia cultural, né? Sim. Que é a distância entre o que se prega e o que se pratica, né? E aí tem uma entropia. miopia do líder, do dono, do proprietário, que é a seguinte: isso já aconteceu comigo diversas vezes. Você, como consultor, chega e fala assim: você tem um problema cultural aqui. As pessoas estão reclamando da empresa, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão indo embora. Ele fala: não está não. Eu entro aqui, está todo mundo feliz, está todo mundo. Lógico, quando você entra, todo mundo ri. Exato. Todo mundo ri da sua piada sem graça, todo mundo fala que está tudo bem, mas na hora que você vira as costas, a pessoa está doente de estresse, a pessoa está falando mal da empresa, nós estamos perdendo pessoas. Olha, eu não preciso te falar que a sua cultura está ruim, é os números dela, né? Mas ele não consegue entender isso, porque do ponto de vista dele está tudo bem, porque todo mundo conversa com ele, todo mundo trata ele bem, todo mundo está feliz, todo mundo bate palma, né? E eu vou falar uma coisa que assim, que vai além dessa questão dos donos, ou os principais executivos, né? Vamos falar de executivo porque nem toda empresa familiar é o dono, né? É o principal executivo. Muitas vezes o principal executivo, ele ali até tem, vamos dizer assim, ele quer imprimir uma cultura muito bacana, forte, não tóxica, mas a gente tem que olhar muito para as lideranças. E aí, aonde também a minha experiência, né, nesse tipo de ambiente, a gente tem aí muitos líderes que às vezes chegaram ali naquela posição de liderança por uma trajetória, Tempo né, de casa. tempo de casa, mas que não foi preparado para cuidar de pessoas, para acolher pessoas, porque a liderança vai muito além de você ensinar ali na prática do seu trabalho, né? Ela vai muito mais pelo você entender ali as particularidades do seu time, saber como você administra cada desafio que as pessoas estão passando, né? Entender que seu papel não é só
processual, mais Exato. As suas comportamental. entregas, elas dependem daquele time, certo? A entrega da sua área depende daquele time. Só que se aquele time, se aquelas pessoas do time não estiverem bem, né, e você não estiver sabendo disso, elas não vão conseguir te ajudar a entregar. Então, hoje eu vejo, assim, muita liderança tóxica, né? E lideranças que estão preocupadas na entrega, no resultado, e ali para o executivo tá bom, porque está entregando, mas a que preço, Sim. né? A que custo? E assim, é o que você falou, e eu acho que isso dá para a gente puxar um outro tema que a gente se propôs a falar, dessa preparação da liderança. Eu concordo plenamente com você. Eu sempre falo que a maioria das empresas promove pelos motivos errados, promove porque o cara é bom tecnicamente, mas sem olhar. Ou porque tem tempo de casa. E não olha para as competências e não prepara, que é pior. E não treina, prepara, exato. não treina, não desenvolve. É muito raro você ver isso, só muito grandes empresas muito grandes que fazem. E tem o ponto da sucessão. Que aí, a semana passada, conversando com o professor Alberto, ele estava dizendo que ele fez um levantamento há alguns anos que a vida média das empresas brasileiras familiares é entre 40 e 50 anos. Basicamente, o que é? A vida do fundador. Ele fundou a empresa com 20, 25, 30 anos e ele vai levar essa empresa até os 60, 65, ele está à frente dessa empresa, e aí quando ele morre, ou ele passa isso para os sucessores, a empresa morre logo depois. E vivendo já 11 anos, quase 15 anos, dando consultoria para empresas basicamente familiares, a grande maioria delas, pela própria área de atuação que eu tenho, eu vejo assim, um dos grandes problemas é não ter na sucessão uma liderança preparada. Exato. Às vezes até se ensina tecnicamente, você tem que fazer isso aqui no financeiro, você tem que fazer isso aqui no... Tá, mas o líder, o sucessor, muitas vezes, porque ele não tem a história, porque cultura tem a ver com história, ele não tem a história do fundador, que foi aquele cara, olha, ele pegou a pastinha dele, e ele criou a empresa do zero, e ele construiu. Então tem uma história, né? Tem um mito do fundador, que não está no sucessor. O sucessor, as pessoas da empresa, muitas vezes dizem assim, ele só está lá porque ele é filho do dono. Né? E esse é um ponto que eu vejo que existe uma demanda absurda nas empresas, que é essa preparação do sucessor. Eu falo que a parte de transformação cultural começa pelo desenvolvimento das lideranças. Né? Então, assim, é ali que você vai atuar. E nessa questão de sucessão, né, a gente também está falando de líderes, né? Então, o principal líder, prepará-los também para isso, né? Muitos deles só atuaram na empresa da família. Que é outro erro, né? Não tem uma vivência, né, de outros ambientes, outros contextos. Então, assim, tudo bem, né? Isso não quer dizer que é ruim ou vai dar errado, tal, mas abrir a mente para conhecer outras culturas, outros negócios, então participar muito, sabe, de eventos onde você ouve outras pessoas, o que está acontecendo, para sair um pouco desse, né, daquele seu universo, onde você acredita que, né, tá dando tudo certo. Que é aquela história, né, que todo mundo fala, o time tá ganhando, não se mexe, né? Se mexe sim. Aliás, tem que mexer. Exato, o mundo está em constante transformação, né? Sim. Então precisa sim mexer, né? Claro, mexer com muito cuidado, né? Mexer com, quando a gente fala mexer realmente, se você percebe que tem uma liderança tóxica, tem que mudar, né? Sim. Ou por desenvolvimento ou por substituição, sim, mas não pode manter, né? Porque aquilo reflete aquela tal da laranja, né, podre, né, no meio de várias outras boas. E qual que é a percepção do todo, né? Bom, se ele é daquele jeito e ele tá ali, e ele tá anos ali, deve ser assim que eu devo ser também, né? Então, as pessoas, elas atuam muito como exemplo, né? Pelo exemplo. E não é o que eu falo, é o que eu faço, né? Exato, né? É a walk the talk, né? Ou seja, faz aquilo que você faz, mas quando não acontece isso, as pessoas vão olhar muito mais do que você faz, né? E não adianta você
ter um discurso lindo, Sim. né? Que a gente vê aí muitas empresas. LinkedIn tá cheio de discurso bonito, nossa, outro né? dia desses. Mas a hora que você entra lá, você fala assim, nossa, que Que é- maquiagem bonita que você fez, né, Você nesse sabe, negócio. outro dia desse eu comecei a seguir uma página no Instagram que chama LinkedIn Disney. E eu morri de Ah, rir, porque muito eu bom, falo, gente, imagino. você lê umas coisas, você fala, gente, isso não existe. Né? A Exato. pessoa cria uma historinha com de fadas ali, falando, É. na minha empresa isso acontece. E eu acho que a questão da sucessão, ela tem uma outra coisa que está aqui por fora, mas que interfere demais, pelo menos nas minhas experiências até hoje em diversas empresas, que além dessa relação profissional entre o fundador e o sucessor, existe a questão familiar, a questão das relações familiares. Governança. Né? E às vezes a relação familiar entre pais e filhos, ela acaba se tornando ruim por causa da empresa, e às vezes a empresa é prejudicada por essas questões. E aí entra a governança, que eu acho que é um tema também que existe uma demanda gigante para as empresas, porque quando você fala com um empresário de uma empresa familiar, olha, você tem que fazer um conselho de administração e fazer uma governança, eu falo, não, mas isso aqui para mim é muito. Não, minha empresa não precisa disso. Não, você não está entendendo. Não é que a sua empresa é grande, é que as decisões pessoais sua, da sua família, do sucessor, não podem interferir na empresa. A empresa é maior que você hoje. Né? E nem seus interesses pessoais, suas ambições pessoais, né? Você, acho que eu imagino, né? Eu nunca tive na pele, né? De um empreendedor, de um fundador, enfim, mas eu imagino que deve ser um conflito muito grande e deve ser muito difícil, né? Mas é aí que eu volto a falar, né? Como RH, como pessoa que tá ali para ajudar as pessoas a se desenvolverem, buscar qualquer tipo de ajuda, seja, e eu falo assim, olha, por experiência mesmo, toda empresa familiar precisa de um conselheiro externo, um conselheiro de fora, sabe? O conselho não pode ser só da família, porque senão os interesses pessoais eles vão estar ali embutidos em tomada de decisão. É inerente ao ser humano você tomar decisão com viés de objetivos pessoais, Sim. né? Não, você quer ver uma coisa, desculpa, mas é porque você falou uma coisa muito importante. Eu nunca discuto a questão política aqui, mas olhando para esse ponto que você falou, a empresa não pode refletir os seus valores pessoais. Eu vi isso acontecer muito nos últimos anos, porque essa questão política ela foi crescendo muito, de empresários e executivos confundirem a sua visão pessoal de política com a empresa. E falar coisas com a equipe ou posicionar a empresa de uma forma que não é papel. Aliás, muito pelo contrário, isso pode ser assédio. Né? E aí você está numa época linha... de eleição, a gente percebe muito isso. Aí você fica numa linha super tênue ali. Exato. Porque precisa ter uma atitude imparcial. Porque ali você tem um universo gigantesco de culturas, aí eu falo de cultura de pessoas, né? Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo, né? Então é um universo gigantesco e não dá para você imprimir, né, a sua vontade nas pessoas de uma maneira impositiva. E às vezes, né, quando a gente está dentro de um contexto organizacional, isso acontece, né? Por isso eu tô falando, então, assim, pensar diferente do dono te faz uma pessoa não confiável. Exato, né? Quando eu acho que, às vezes, os pensamentos divergentes é o que constrói coisas novas, né? Essa é uma das grandes toxicidades da empresa familiar. É aquela reunião que senta todo mundo. E todo mundo fala amém. O dono fala, é assim, sim, senhor, é isso mesmo. Nossa, Mesmo que você discorde. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um grande ponto assim para falar, que também tem a ver um pouco com meu momento atual, né? De eu poder atuar, né, com a verdade, sabe, Calixto? Sem eu ter que ficar me preocupando, né? Se aquilo que eu penso está agredindo, às vezes, né, a opinião de alguém, né? E no meu ponto de vista, eu sempre fui a favor de discussões
construtivas, Sim. né? Com pensamentos diferentes, mas que trazem coisas novas, Sim. né? Todos os projetos que eu implantei ao longo da minha carreira foram baseados em crenças minhas, né? Muito mais do que propriamente do executivo, né? E aí, quando eu mostro assim a entrega, falo assim, tá vendo que é isso que eu acreditava, tá vendo a transformação que fez, né, o valor que trouxe, porque se eu simplesmente seguisse, né, só aquilo que me é demandado, né, eu não teria construído tantas outras coisas. Então, eu sempre fui uma pessoa que assim, meio de vanguarda, sabe? Querendo, né, atuar à frente. E esse é o papel do consultor. O que você falou aí, eu já tenho uma experiência longa com isso, o papel do consultor é falar as coisas incômodas, porque dentro da estrutura da empresa, ninguém vai questionar o dono. Não. Né? Até principalmente nesse tipo de cultura em que o dono fala e todo mundo abaixa a cabeça. E o papel do consultor, seja ele de qualquer momento ali, é chegar e falar assim, cara, isso está errado, não é assim. Isso que você está achando que não é. Né? Porque o consultor tem esse papel de ir lá na ponta, ouvir as pessoas, entender, viver, né? Estar na sala na hora que o dono saiu e você, ou o executivo saiu e você ouviu o cafezinho. Muitas vezes isso é mal compreendido. Não, o cara vem aqui para ficar ali batendo papo no corredor. Não é o seu papel, sim, bater papo no corredor, porque é ali que você tira as coisas. A melhor informação para atuar está ali, né? Agora, né, na Premisa, a última empresa que eu trabalhei, eu implantei uma área de Employee Experience, né? Ou seja, uma área de cultura e comunicação interna, né? Não tinha essa área quando eu entrei, né? E esse foi um grande foco que eu dei dentro da minha atuação lá. Até porque eu entendo que você olhar, né, como os colaboradores estão se sentindo, isso tem tudo a ver com o que a gente tem que fazer, né? Bom, eu falo que vamos dizer assim, produto, né, para a sua atuação, né? É a munição, né? Eu não posso falar. É uma fonte de informação. Isso, mas é isso. Então, tá ali no cafezinho escutando o que as pessoas estão querendo, para falar assim, não, assim, então talvez se a gente, né, tomar essa estratégia aqui, seguir esse caminho aqui, a gente vai contribuir para e ouvir as pessoas, sabe? Ouvir as pessoas, gente, eu falo que a liderança é difícil, né? Eu acabei de ser promovido, vou ser líder e tal. O que eu faço, né? O primeiro conselho que eu dou: ouça as pessoas. Se você ouvir genuinamente, tá? Que né? é outro problema. Genuinamente. Escutar. Isso, né? Falo que escutar é uma capacidade fisiológica. O contrário. Ouvir é uma capacidade fisiológica, né? Escutar tem a ver com coração, intenção, né? Então, ouvir genuinamente você já fez metade do trabalho, né? E eu acho que essa é uma grande dificuldade realmente da primeira liderança, porque ele vem com a impressão assim, ó, se eu fui promovido é porque aquilo que eu faço é bom, então eu tenho que fazer isso com todas as pessoas. E não é, né? A gente assim, infelizmente já estamos quase uma hora, então eu queria levar para um outro ponto agora, que é o seguinte, você falou várias vezes, estou nesse momento, tá. Então agora conta pra gente o que é essa nova etapa, essa empresa que você está criando, qual o objetivo dela, fala um pouquinho da empresa agora pra gente. Obrigada pelo espaço. Bom, como eu falei, encerrei meu ciclo aí na vida corporativa, né, recentemente, e eu já atuava, né, como consultora, né, paralelamente com alguns projetos, mas nunca consegui me dedicar para isso, porque, né, o contexto, né, corporativo consome demais, não tem tempo, exatamente, falta de tempo, né? Mas sempre tive essa vontade grande, né, essa intenção de contribuir com quem quer, né, aquele trabalho. Não só fazer para ganhar, né, trocar dinheiro, né, mas alinhar o meu propósito, né? E aí então, estou fundando a Somar, com H no final, né, que pode ser de RH, mas pode ser o H de humano também, que é um olhar que eu sempre tive, eu acho que sempre que eu ouço alguém falando de mim, né, eu acho que vem um pouco essa característica minha. Do olhar sabe? humano. O olhar humano, né? Então eu quero somar com empresas, né, que queiram
olhar para a cultura, olhar para o desenvolvimento de pessoas, né? Então, como eu falei, transformar a cultura passa por qualquer ação que você for fazer para fazer um trabalho de cultura, envolve você desenvolver pessoas, Sim. envolve você capacitar pessoas, né? Então, acho que é isso, né? Eu quero somar com parceiros, né? Sim, isso é importante, Quando né? quando antes da gente começar, eu estava falando com você, né? Eu sei onde eu sou boa, né? Sim. Mas nem sempre uma empresa, né, que de repente me convidar ali para fazer um diagnóstico, nem sempre é o meu trabalho que vai Sim. ajudar inicialmente. Às vezes eu preciso de um parceiro E é o estratégico, né? seu papel também como consultor, né? Independente da área que você entra, eu entro pelos processos, vai ter gente que vai entrar pelo financeiro, vai ter gente que vai entrar pelo comercial, vai ter gente que vai entrar pelo RH, os consultores em geral, mas de qualquer forma você faz um grande diagnóstico da empresa. Né? Você Exato. sempre vai fazer um grande Tem diagnóstico. que começar por aí. Tem que começar por aí. E ao fazer esse diagnóstico, você percebe uma série de coisas que, olha, até para eu poder implementar o meu trabalho, eu preciso desse outro lado aqui. Isso, né? exatamente. Eu preciso trazer essa pessoa que faz isso aqui. Então, por exemplo, eu começo lá pelo processo. Aí, um determinado momento, chega num momento que eu falo, não, agora é gente, não tem mais o que eu fazer. Não adianta eu arrumar o processo e pôr uma pessoa errada aqui. A mesma coisa, por exemplo, acontece. A gente arruma o processo e chega num momento que você fala assim, mas tem um problema financeiro aqui. Né? Então, você tem que trazer alguém. Isso. Então, e aí é uma percepção, assim, as mudanças da legislação, tributação, a transformação digital que o próprio governo tem passado, tem exigido que as empresas se organizem de uma forma mais profissional. Sim. Então, por exemplo, você falou da NR1, que para mim, eu estou assustado com essa história, porque você deve ter passado por isso também. Nos últimos 6 meses anteriores a março, só se falava disso. A gente só participava de congresso disso, só ia em reunião disso. Aí no dia que falaram assim, nós vamos deixar para o ano que vem, todo mundo falou, chega. Porque não se fala mais disso. O brasileiro, né, culturalmente, né, ele deixa tudo para a última hora. Não tem jeito, né? Sim. Então, às vezes, né, não é nem de última hora, às vezes é depois que acontece, né, e que ele vai buscar a solução, né? Mas ele já tem o problema ali, né? Sim. Ou seja, deixou o problema acontecer. Então, a Somar também, eu também pretendo fazer uma das entregas, né, ajudar a empresa, porque nesse processo de preparação, né, de planejamento para estar adequada à atualização da NR1, porque necessariamente passa por pessoas e cultura. Né? Porque muito dos problemas, vamos dizer assim, né, que geram esses tipos de afastamento, exato, né? De risco, né? De risco, eles estão enraizados na cultura, na liderança. Então, ele vai passar necessariamente por uma necessidade de desenvolvimento de liderança, por necessidade de diagnóstico de cultura, mapear os riscos, vai passar por isso que eu sei fazer. Então, existe hoje um desentendimento muito grande do que é NR1, porque eu ouço dos empresários assim, vamos cobrar da gente, a pessoa tem problema lá fora, vai trazer o problema aqui para dentro, e eu que vou ter que me responsabilizar por isso. E ele não entende, não, assim, a própria organização do trabalho, a gente fica 8 a 10 horas por dia num ambiente em que muitas vezes as pessoas são muito diferentes, pensam de forma diferente, são momentos de vida diferentes. A própria estrutura do trabalho, ela é estressante por natureza. Você está ali resolvendo problema, tal coisa. Sim. E trabalho dá trabalho. Trabalho dá trabalho. Só que existe, qual é e também tenho ouvido assim, então não vou poder cobrar meta, não, existe forma e conteúdo. A meta existe, eu preciso cobrar a meta. Agora, como eu cobro? É outra coisa completamente diferente. Exato. Né? Você tocou num ponto, né, que as pessoas falam assim, a gente está caminhando para empresas mimimi, não pode isso, não pode... Gente, não está falando que você não vai poder cobrar, não pode ter pressão. Pressão tem em todo lugar, sim, né? Só que tem como, né, ter pressão, né, para entrega, mas sem ser tóxico, né? Sem ser algo que ultrapassa o limite
daquilo que é saudável, né? Porque é como você falou, a gente passa a maior parte do tempo dentro das empresas, né? Então, assim, poxa, se minimamente eu não conseguir durante o meu dia ter momentos de satisfação ali e só ter momentos de estresse, obviamente que eu vou ficar doente, sim. né? E Porque nenhuma mente humana foi né, consegue sustentar lidar com isso. Né, uma constância de pressão A questão e da de liderança toxicidade. que você falou, assim, a cobrança ela vai existir, lógico, ela precisa existir, mas como que eu cobro? E o líder, a gente fala, né, uma das primeiras coisas que você fala com o líder é assim, você tem que dar feedback para sua equipe. Ele não sabe, Não sabe. ele dá porrada, ele dá, e a cobrança, ela tem o lado... Ou não dá feedback. Ou não dá, que é a grande maioria. Que é outra coisa ruim, porque a pessoa não sabe para onde que ela, né, se ela está indo bem, se não está indo bem. Aí chega um dia, pô, demissão, né? Poxa, mas eu nem sabia que você não estava gostando do meu trabalho, né? Então, isso também é tóxico, né? Então, assim, esse olhar, acho que para as pessoas, assim, já passou do tempo, sabe? Das lideranças, né? Dos executivos, realmente entenderem que empresa dá resultado através de pessoas. Eu acho que nesse sentido a proposta da sua empresa, né, da sua marca, está muito alinhado com isso. Sim, né? Sem dúvida. E é isso, eu quero somar, né? Quero somar com quem queira fazer mudanças, com quem queira escutar, né, de uma pessoa experiente aquilo que não tá bom, aquilo que você tem de potencial, porque só falar que, né, o que tá bom não vai te ajudar em nada. Então, é isso, né? Você quer entender melhor quais são os pontos críticos da sua cultura, das suas pessoas, das suas lideranças. Então, vou estar lá, a Somar vai estar lá para ajudar, para somar. Primeiro, assim, só te agradecer demais, porque a gente já está conversando há muito tempo, né? Sim. Quase que não deu certo hoje de novo, Pois é. mas no que final bom que deu. E eu acho que é importante, né? Como eu disse no início, tem momentos diferentes da carreira da gente, né? Você contou muito do início da carreira e dessas decisões que são tomadas no início, que às vezes vão impactar a gente a vida inteira. E esse momento de transição que você relatou para a gente, ele é um momento que eu passei por ele, e muitas pessoas passam por ele, e muitas vezes passam sozinhas, passam sem alguém dizendo, pô, isso aqui... Porque agora você vai aprender uma coisa, né? Quando você vai para a consultoria, é o seguinte: prospectar cliente, cuidar das finanças da empresa, né? Que são coisas que a gente... não é a minha... Sabe qual que é a coisa mais difícil que você vai passar por ela agora? Precificar o seu serviço. É uma das coisas mais complexas. Mas eu estou procurando bastante ajuda, viu, Calixto? Estou procurando profissionais experientes em cada área para me ajudar, né? Isso é importante para as pessoas saber. Carreira, você não muda ela assim, não quero mais, vou virar as costas. Não, eu estou me planejando bastante, né? Então, assim, contratei profissional para a área de identidade visual, criar todo o meu portfólio de identidade visual. Estou contratando pessoa para me ajudar também com a parte de divulgação, para fazer um lançamento, sabe, né? O que uma pessoa experiente com isso. Eu não sou experiente em rede social, a gente não sabe fazer isso. Eu sei fazer meu Instagram pessoal ali, que nem eu. Mas o profissional, né? Eu preciso de pessoas para me ajudar. E uma contabilidade que está, né, também me apoiando na parte... Então, eu falo que a grande dificuldade que a gente tem no início de precificar o nosso trabalho, porque assim, a gente vem de uma vida corporativa em que sempre te disseram o seu valor. Seu preço é tanto, se eu te pago isso por salário. Isso. E depois, quando você vai para a consultoria, você fala assim, tá bom, o que eu vou entregar, que é um grande erro que a gente comete, é assim, a cobrança por hora. Minha hora é tanta, eu vou dedicar tantas horas. Que é normal, tá? Muita gente vai entrar por aí mesmo e tem que ser por aí. Mas em determinado momento, você tem que falar assim, não, peraí, não é hora, é o valor daquilo que eu estou entregando. Né? Tem 21 anos de experiência e de várias atuações, enfim, entregas que eu fiz, que estão embutidas naquele valor, né, que eu estou entregando. Que não é hora de trabalho, exato, né? Exato. Eu já acho que o salário é por hora, né? Você ganha por hora, né? No Brasil a gente fala mensal, mas assim, em outros lugares, né? Anual, é hora, enfim. Mas é todo esse valor que está embutido, né? O valor
pessoal, né, Sim. que eu carrego, As suas relações, as conexões meu que você tem. networking que eu tenho, né, que eu construí, tudo isso tem valor, né? Sim. E você não constrói do dia para noite, né, Sim, Calil? exatamente. Então, eu não estou aqui à toa. Isso. Provavelmente você se conectou Fui lá, olhei. comigo. Como eu cheguei até você? Eu fui lá no LinkedIn e, lógico, você começa uma pessoa, vai vendo a rede dessa pessoa e você fala, pô, aqui tem uma pessoa interessante, tem alguém que pode somar. Porque também se você for convidar todo mundo, não dá. E fica sem identidade. Sim. Né? A identidade do podcast é a seguinte: eu falo com professores do ensino médio e professores universitários para a gente falar da educação, do papel da educação na carreira. Uhum. Eu falo com executivos mais sêniores que já passaram por toda essa vida e estão nesse momento aqui de repensar, que é uma realidade demográfica hoje. E muito com o seu perfil, que é ou profissional de RH ou profissional de outras áreas, mas aquele profissional que está na plena atividade, né, está no auge da sua carreira, mas que já entendeu que carreira não se faz dentro da empresa, que esse é um grande problema que a gente tem. Protagonismo, né? Exato. O dentro da empresa é o seu cotidiano, mas você tem que sair dela, Exato. fazer parte de outras coisas, e dar uma palestra, e dar um treinamento, ir num congresso, né? Porque isso. Eu acho que é importante dar um recado para Pode os jovens, pode dar esse recado. né? Muitas vezes os jovens chegam e falam assim, né? Qual que é o plano de carreira aqui da empresa? Eu falo assim, olha, o plano é seu, né? A carreira é sua. A empresa, ela tem que te dar oportunidades e transparência nos seus processos, nas suas áreas, para poder você saber, né, como você pode chegar lá, aonde você quer. Mas o plano é seu. A vida é sua. A vida é sua, exatamente. Não espere, né? Mas isso é uma mudança que aconteceu também nos últimos anos. Quando, né, nossos pais, né, trabalhavam, tal, quem realmente determinava para onde ia cada um era a empresa, realmente, né? Mas hoje não, né? Hoje cada um tem que saber para onde quer ir. E pode ser que você esteja ali naquela empresa, naquele momento, por um período, para adquirir uma determinada experiência, mas o seu plano não está ali, né? Na carreira a gente não é nada, a gente está naquele momento. Exato. Então, cuide da sua carreira, faça o seu planejamento, né? E com isso, veja se no lugar que você está tenha oportunidades para você chegar onde você quer. Percebeu que não vai ter oportunidade? Isso é uma coisa que essa geração mais nova faz com mais facilidade. Faz. E é por isso que elas não estão ficando. Quando elas percebem que elas não vão concluir o plano delas, né? Porque elas chegam com esse plano já, né? Não vão concluir o plano delas ali, elas já realmente falam assim, vou buscar outra coisa. Bom, pessoal, papo maravilhoso, já passou muito de 1 hora. Primeiro, te agradecer muito por estar aqui. Desejo muita sorte, conte comigo nessa transição, porque já passei por essa transição e passo ela constantemente. Que é outra coisa que a gente aprende como consultor, não é uma transição, são várias, porque a sua consultoria vai evoluir, né, às vezes você vai começar de um lado, aí ela vai se encaminhando para outro e você vai indo por ali. Vou me descobrindo junto, vai descobrindo. Né? E, gente, o Mais Que Um é sempre sobre isso, né? Sobre esses caminhos que as pessoas percorrem, né? Toda vez que a gente conhece o caminho de alguém, a gente pode aprender algo novo sobre isso. Acho que a sua história com a psicologia, depois com o RH e conhecer essa área, e agora, né, ainda muito nova, fazer essa transição é importante para quem está nos ouvindo aqui. Pode realmente aprender com isso e tirar algumas dicas aí, porque a gente aprende também com a cabeçada dos outros, né? Sim. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, lógico, o vídeo vai estar completo no YouTube, também completo no Spotify, mas nós vamos ter os cortes nas redes sociais, não deixem de seguir e até o nosso próximo encontro.